Vamos lá. Agora a gente vai falar de ação e reação, tá? Das 3 leis de Newton, essa aqui eu acredito que é a mais conhecida e mais conhecida errada, para variar, né? Seguinte, essa daqui, caras, é a terceira lei de Newton, tá bom? Lá quando ele enunciou no seu livro Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou Principia, ele colocou essa aqui como sendo a terceira. Professor, a gente falou da primeira, falamos da terceira, mas não falamos da segunda, de fato. Nós vamos dedicar uma aula inteira, tá? Para falar só da segunda lei, porque ela tem muitas implicações, ela faz muita diferença aí no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, professor, o que é que diz a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton diz o seguinte, que para toda ação há uma reação. Então, para toda ação que você executa, quando eu falo ação, eu estou falando de força aplicada. Vai haver uma reação. E quando eu falo de reação, é uma força que volta. Então, a ação é uma força que vai, a reação é uma força que volta. Que vai ser igual e contrário, ou seja, em sentido oposto. Como assim, professor? Exemplifica aí pra gente. É bem fácil, caras. Ó, imagina que você tá com muita raiva e você vai lá e dá um socão na parede. Tá aqui, ó. Sua mão aí, você botou uma luva de boxe para poder proteger. Então, quando você aplica uma força na parede, aqui você vai ter aplicado uma força F, tá? Em resposta à sua ação, a parede ela vai aplicar uma força em você. Professor, como assim? A parede, ela é um ser inanimado, vai aplicar uma força em mim? É, cara. Tá? Seres inanimados, quando são provocados, também aplicam força. Só que ela só é provocada mediante a sua aplicação. Então, aqui vai ter uma força igual e contrária. Olha só, lembra dos vetores opostos? Aqui é um vetor para um lado e aqui é o vetor oposto a esse outro vetor, tá bom? O bacana é que essa força aqui, ela está sendo aplicada na parede e essa daqui é aplicada na sua mão. Então, as duas estão sendo aplicadas em corpos diferentes, tá bom? E eles constituem um par, ação e reação, tudo bem? Bem simples essa ideia, né? Agora, imagina só que você deseja empurrar sei lá, um móvel. Você deseja empurrar um móvel, tá? De um lugar para o outro, sua mãe manda você empurrar um móvel. Aí você vai lá e tenta empurrar. Mas só que antes, você, gaiato, diz, mãe, eu não posso empurrar porque a terceira lei de Newton diz que para toda ação vai ter uma reação. Então eu vou empurrar o móvel vai me empurrar de volta e a gente vai se anular e o móvel não vai sair do canto. Caras, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque quando você aplica uma força no móvel, o móvel vai sentir essa força, tá? Embora ele vá revidar, esse par ação-reação, ele não se anula, porque ele não ocorre em corpos diferentes. Desculpa, ele não ocorre no mesmo corpo, ele ocorre em corpos diferentes. Então, quando o par ação e reação ocorre em corpos diferentes, ele não se anula, tá? Existe uma história que são as aventuras do Barão de Munchausen, que um caba bem mentiroso disse que um dia conseguiu sair de um buraco simplesmente puxando os cabelos, seus cabelos que eram longos. Então ele tinha aqui, ó, o cabelo dele, aí ele pegou, puxou e tentou sair do buraco, tá? E ele disse que conseguiu. Só que fisicamente isso é impossível, tá, de acontecer. Por que, professor, isso fisicamente é impossível de acontecer? Bem simples, cara. Porque quando você aplica uma força no seu cabelo, imediatamente você vai ter uma força de reação da sua mão, igual e contrária, pela terceira lei de Newton. Só que o seu cabelo e a sua mão fazem parte do seu corpo. Então, vai ter ação e reação agindo no mesmo corpo. Nesse caso, tá? Elas vão se anular. Aí você não sai do canto, tudo bem? Ou seja, é impossível você sair de um buraco puxando a própria barba, ou o próprio cabelo, ou a própria cabeça, tá bom? Alguém tem que, de forma externa, tirar você de lá. Tá? Professor, mas diz outros cantos aí onde a terceira lei de Newton ela é aplicada? Muito simples, caras. Ó. Imagina só, se você pegar um barquinho e colocar um ventilador apontando aqui para fora, o que é que vai acontecer? Esse barquinho vai andar para frente, cara. Por que esse barquinho vai andar para frente? Porque, olha só,
Esse ventilador ele vai jogar a massa de ar para trás. Então ele vai aplicar uma força na massa de ar. E a massa de ar vai aplicar uma força de volta no ventilador. Como o ventilador ele faz parte do barquinho, então o barquinho ele vai remar para frente, tá? Isso, caras, acontece também, por exemplo, em foguetes. Se você tem um foguete, como é que o foguete consegue voar? Como é que o foguete consegue propulsão? É porque ele joga fora combustível. Então, quando ele joga fora o combustível, esse mesmo combustível joga ele para frente. Não é bacana? Então, ó, sempre ação e reação. Tá ok?